E quem vai falar melhor sobre isso para a gente nesse momento é ele, o administrador ecônomo do Santuário Nacional, a quem temos a honra de receber aqui para tomar um café. Padre, tudo bem? Seja bem-vindo. Bianca, bom dia, tudo bem? Alegria estar por aqui. Alegria nossa, Padre. Conta como anda, né, o dia a dia do senhor aqui nesses primeiros meses do ano. Então, nós estamos aí dando, os primeiros passos desse novo ano, com todas as alegrias e com todos os desafios que esse tempo nos traz, não é? É claro que o Santuário Nacional, ele não para. Nós temos uma primeira missão aqui de acolher os muitos peregrinos que vêm, muitos que são poucos, não é? Agora, nesse tempo de pandemia, ainda no último domingo à noite aí no nosso convento, o Padre José Ulisses, que muitos conhecem, estava rindo e brincando comigo, porque nós falávamos assim, tivemos um número aproximado de 20 mil pessoas em Aparecida no último domingo. Isso para um santuário pequeno ou para uma rotina de santuário que não o de Aparecida é um número extraordinário. Para nós, 20 mil pessoas é um número muito pequeno, né? Muito pequeno. Claro que nos alegra o coração de receber cada pessoa, não é? Porém, esse tempo de pandemia, todas as restrições, embora tomemos todos os cuidados necessários para bem acolher e acolher com segurança, nós temos um número muito pequeno de pessoas em Aparecida. Graças a Deus, os meios de comunicação ampliam as paredes do santuário e assim a gente consegue fazer da casa de tantas pessoas outros santuários e continuar a nossa missão evangelizadora. Mas a Aparecida foi organizada, o Santuário Nacional foi organizado para receber muita gente, não é? E você dizia há pouco, né, desde março nós estamos nesse fenômeno da pandemia. E então, desde março, o santuário tem que se reinventar a cada dia. Isso exige bastante da gente, porque não é uma rotina, não é? Não são atividades costumeiras. A gente tem que se adaptar, se organizar, se dispor a cada dia, a cada novidade, a cada situação, as questões restritivas que ora ampliam um pouco mais, uma hora um pouco menos, as pessoas que chegam, a gente vai se cansando, né? É natural, eu fico imaginando as pessoas que estão em casa também se cansam, mas nós temos feito um esforço muito grande. E graças à família dos devotos, nós temos conseguido manter o santuário minimamente funcionando, ou seja, acolhendo as pessoas que vêm aqui, mantendo aqueles serviços que são possíveis num tempo de pandemia e, é claro, mantendo a rede Aparecida de comunicação. Agora que nós iremos começar a pensar naquelas obras que eventualmente a gente possa realizar ou continuar a partir desse novo tempo que fevereiro agora e daqui uns dias março vai nos propondo. Nesse momento é tempo de fazermos apenas o essencial. Cuidar, acolher aqueles que aqui vêm e cuidar da nossa rede Aparecida de comunicação e, claro, cuidar da equipe dos colaboradores do santuário. Vivemos tempos difíceis e eu falo, e cada um fala a partir da sua janela, não é? Sim. A pessoa que está doente, ela fala a partir da janela da doença, a pessoa que está rezando a partir da janela da oração, aquele que está trabalhando a partir da janela do trabalho, aquele que toca a partir da janela do violão e a gente fala a partir da janela da administração. Nós não precisamos aqui entrar em detalhes para a gente dizer que as coisas são complicadas, não é? Que a gente precisa, por outro lado, continuar mantendo certas coisas que surgem e a gente precisa enfrentar com fé, com esperança, com alegria, tudo aquilo que nos é imposto. Mas o santuário continua em ação. Estamos vendo imagens aí. Sim. E então nós temos que trabalhar, temos que cuidar dessa casa, nós temos que fazer aqueles reparos que são necessários, nós temos que continuar as nossas obras sociais, nós temos que evangelizar. Temos as surpresas que nem sempre são escolhidas, não? Elas aparecem, a gente também precisa enfrentar. E vamos fazendo isso. Porque o tempo não para, não é, Padre? Não Na para. verdade, assim, nós estamos vivendo esse tempo de pandemia que nos pede, é claro, um recolhimento, ficar em casa, mas o tempo, né?
não para de corroer as coisas, vamos dizer assim, né? De acabar com as coisas. E por isso a necessidade da manutenção diária deste templo. Com pessoas ou sem pessoas, ou no caso um número menor, nós precisamos manter cada pedacinho dessa casa. Acontece um fenômeno interessante que a gente percebeu durante esse último ano, que com a diminuição de peregrinos, isso não fez com que os serviços do santuário diminuíssem proporcionalmente. Sim. Pelo contrário, eu vou dar um exemplo bem ligado ao controle da pandemia, por exemplo. No interior da Basílica, quando nós tínhamos a Basílica cheia, e vocês se lembram, com aquele volume de celebrações e tudo mais, nós tínhamos em média 3 ou 4 vigilantes que nos ajudavam ali na segurança, no socorro imediato de uma pessoa que tivesse um mal súbito, que ajudasse a pessoa a ir para um posto médico, etc. Não é? Agora, com a Basílica vazia, nós estamos falando naquela época de 30 mil pessoas em média, agora a gente coloca um pouco mais de 1.000 pessoas dentro do santuário. A gente utilizava o serviço de 4 pessoas. Hoje, para fazer algo similar, nós gastamos o serviço de um grupo bem maior, mais do que o dobro disso, porque existe todo um controle, né? Você tem que aferir a temperatura, você tem uma equipe maior de higienização que a gente sempre manteve limpinho. Sim. Mas agora não é só limpeza. Não é só limpeza, né? Não é só limpeza, né? Agora a gente tem que fazer uma desinfecção mesmo. E a limpeza acontece não só uma vez por dia, né? Não. Cada Santa Missa que acontece, logo após, então, toda a limpeza é feita, o próprio nicho da imagem que recebe peregrinos também recebe 3 vezes, pelo menos ao dia, a desinfecção do espaço. Então, assim, isso é muito interessante de falar. E quando o senhor fala sobre a segurança, o senhor está falando aqui de dentro do santuário, mas isso começa lá fora, não é aquela organização, desde o momento que a pessoa diz, eu quero participar da Santa Missa, então lá fora já tem a indicação para que você venha com a sua família, com toda a segurança, entre no espaço sagrado do Santuário Nacional. Muitas pessoas falam, mas eu quero comprar uma lembrança. Aqui também nós estamos com a loja oficial em funcionamento, também com todos os cuidados previstos, fraldários, sanitários, enfim, tudo funcionando, mas com um cuidado ainda maior. E numa dinâmica do santuário que não dá para prever. Sim, exato. A gente tem que estar sempre de prontidão, porque nós não sabemos precisar exatamente quantas pessoas virão. Não é claro que a gente tem uma ideia, a estrutura está aí, mas ora a gente pode ser surpreendido positivamente, ora negativamente. Então, Jéssica, eu aproveito, Bianca, até nessa oportunidade, para fazer um agradecimento muito especial à família dos devotos. E eu digo para você que está em casa nos assistindo e você que é da família dos devotos. Olha, com a pandemia, as nossas fontes de receita, o nosso estacionamento nos falhou, os nossos aluguéis falharam, não é? As nossas vendas falharam, o nosso cofre falhou, não é? Tudo falhou, exceto a família dos devotos. E nós somos agradecidos a você por ter mantido e estar mantendo essa fidelidade. Quando o missionário fala lá no altar ou fala aqui no estúdio que se a gente chega até você é porque você cuida da gente, não é só um cuidado pessoal, oracional, não é só um cuidado de preocupação que vocês têm com os redentoristas, com a Bianca, com a Jéssica, com o Juninho, com a nossa equipe que está por trás das câmeras, com toda a estrutura do santuário. É um cuidado que você tem com a casa da mãe e quando você cuida, não é um chegar também onde nós chegamos simplesmente para estar na casa das pessoas. Quando nós chegamos, chega a palavra de Deus. Hoje, a primeira leitura da missa diz, né? A palavra não sai e não volta para Deus sem ter produzido efeito. Ela é dinâmica, ela é eficaz, ela floresce, ela frutifica. Então Deus lhe pague, porque é a partir da sua contribuição, por menor que seja, mas feita com generosidade, com fidelidade, que nós estamos mantendo essa casa. Então, se você contribuiu em algum momento, ou se você contribuiu todos esses meses conosco, a partir também dos seus
seus desafios, das suas preocupações, das suas inseguranças. Nós somos muito agradecidos porque é verdade. Se a gente chega até você, é porque você cuida da gente. E cuidar da gente é cuidar do santuário, é cuidar da obra evangelizadora desta casa, é manter esta casa, é ainda com todos os limites permitir que a gente continue realizando o acolhimento das pessoas que aqui vêm, porque sabemos que acolher bem também é evangelizar. Aliás, né, somos uma família que evangeliza, não é? Inclusive, aqui na revista de Aparecida deste mês, agora de fevereiro, o Padre Luiz Cláudio escreveu um artigo falando justamente sobre isso, sobre a família que somos e que evangelizamos a partir aqui do Santuário Nacional. Vou até mostrar aqui para vocês um pouquinho do artigo, porque traz aqui nessa página, nesse artigo do Padre Luiz Cláudio, traz os nossos projetos sociais também, porque a gente evangeliza por meio de cuidar do outro também, de dar dignidade à vida do outro, de ensinar uma profissão ao outro, e isto é importantíssimo, não é, Padre? Nós construímos gente, não é? Construímos gente. Parece repetitivo da nossa parte, mas uma verdade repetida muitas vezes se torna cada vez mais uma verdade, não é? Nós precisamos sempre dizer isso, nós não construímos apenas o santuário templo, mas nós construímos o santuário pessoa, né, que é o santuário mais importante. Quando a gente cuida das pessoas, quando a gente oferece para elas oportunidade, nós estamos também cumprindo a nossa missão de devotos de Nossa Senhora. E nós vamos fazendo santuários. Vamos construindo santuários. Quando evangelizamos também você que está em casa, enfim, quando a gente cuida de uma criança, quando a gente cuida de um jovem, quando a gente dá o carinho e a segurança necessária para um idoso, quando a gente atende uma mãe que está grávida, uma família que está um tanto quanto desarticulada por tantas situações, nós estamos construindo gente e nós estamos permitindo que as pessoas também se construam ou se reconstruam, não é? Com certeza. E é interessante o senhor falar isso, porque estamos vivendo aí nesse período de campanha da fraternidade, né? Falando sobre o diálogo, sobre acolher todas as pessoas, independente, né, da fé que venham a professar. E aqui no santuário, nos projetos sociais, a grande maioria é devoto de Nossa Senhora Aparecida, mas nós também temos outras pessoas que professam outras religiões e que são acolhidas pelos nossos projetos sociais, não é? Nós estamos aí, então, trabalhando para a sociedade, para acolher o próximo. Nós acolhemos e construímos gente, Exato. Independentemente da profissão de fé que elas realizam. O que importa para nós é que a pessoa tenha a dignidade. Primeiro, nós construímos as pessoas. Primeiro, nós construímos cidadãos. E, naturalmente, com isso, simultaneamente, nós construímos cristãos. E o cristão é aquele que segue Jesus Cristo. Se, porventura, ele não professa a mesma fé, a mesma doutrina católica, mas ele professa a fé em Jesus Cristo, somos irmãos. É isso que vale, isso é o fundamental, isto é o principal, não é? Claro que temos os nossos valores, respeitamos e amamos, mas aquilo que nós buscamos no outro é aquilo que nos une, e não aquilo que nos divide, que nos separa. Nós construímos pontes, não construímos muros, não é? E a rádio constrói a gente não só naquilo que ela proporcionou na sua história, de tantas pessoas como o Luiz Cláudio, que nós vimos aí na matéria, lá na Rádio Aparecida, desde quando era guardinha, não é? Nossa equipe, nossos colaboradores, mas quantas pessoas que têm a ligação que possuem hoje com a Rádio Aparecida e depois outras gerações que continuaram a partir do trabalho da Rádio Aparecida. A rádio nasceu na época de ouro do rádio, 1951. Não é? Agora ela completa 70 anos e ela passou aí por todas as fases. A Rádio Aparecida, ela foi inspirada, o novo prédio, inclusive, naquilo que existia de melhor no Brasil na época, a Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Por isso que tinha novelas, por isso que tinha musicais, o Dia do Sertanejo nasce na Rádio Aparecida, depois os grandes comunicadores, o próprio Padre Vitor Coelho, mas o Padre Galvão, né, com a marreta na bigorna, e tantos diretores, tantas pessoas que cresceram ouvindo o rádio se
transformou, mas o rádio continua marcando presença. Hoje, a família dos devotos mantém a Rádio Aparecida porque nós somos uma só família, Clube dos Sócios e Família dos Devotos, uma só família evangelizando também pelo rádio. Se o rádio não tem mais as grandes ondas curtas que cobriam todo o território nacional, se o rádio não tem mais aquele alcance regional que possuía no passado, porque também a cultura mudou, o Brasil mudou, as cidades mudaram, a população rural se tornou urbana, claro, o mundo se transformou e o rádio se transformou com ele, mas a Rádio Aparecida continua sendo uma importante geradora de conteúdos. Mais de 50 emissoras Brasil afora estão diariamente conectadas conosco, levando diversos momentos de formação, informação e evangelização. Seja boa música, seja boa notícia, seja momentos celebrativos do Santuário Nacional, seja programação evangelizadora, de forma que a família dos devotos evangeliza através do rádio e de uma rádio setentona, não é? A Rádio Aparecida, mas com toda moderna. Sim, uma senhora aí muito enxuta, digamos assim, uma senhora muito disposta e muito consciente da sua vocação. E digamos, a Rádio Aparecida é a mãe da TV Aparecida, é a mãe do Portal A12, as suas iniciativas inspiram as novas formas de comunicação. Agora nós temos o aplicativo Aparecida, que qualquer lugar do planeta você dá um clique lá e já pode ouvir a rádio, ver inclusive os estúdios conforme... Por falar nisso, nós estamos vendo nesse momento aí os estúdios, você que está acompanhando aqui o Família dos Devotos, está também acompanhando os estúdios da Rádio Aparecida por meio do aplicativo. Você consegue também chegar e ver quem é que está falando com você, não só ouvir a voz. Exato, temos lá uma emissora de FM, né, chamada Pop, e temos a 104.3, que é a segunda emissora, né, que cuida de toda a programação religiosa, portanto, a boa música, a informação, a evangelização, tudo reunido e distribuído, né, para quem quiser, através das muitas emissoras que fazem parcerias conosco, e para você ouvir pela internet, ouvir pelo aplicativo e para estar sempre sintonizado com Nossa Senhora. A gente sempre falou de boca cheia, né? A Rádio Aparecida é a rádio de Nossa Senhora, não é? É, de fato, aquela que possibilitou o santuário ganhar os contornos do Brasil. Verdade. E agora a televisão também somando forças, a internet, a nossa revista, a boa imprensa, tudo isso a serviço da evangelização, graças à sua participação, graças à sua contribuição, à sua bondade. Deus lhe pague por fazermos a Rádio Aparecida viver tanto tempo e, como disse o Padre Inácio, ela ainda tem muito chão pela frente. Sem dúvida, sem dúvida. E nós agradecemos muito a presença do senhor aqui, não é que destinou esse tempo para conversar conosco, com quem está em casa, contar notícias da nossa família. E, é claro, gostaria que o senhor aproveitasse para convidar quem ainda não faz parte da nossa família, como dizer sim, então, e ajudar o Santuário Nacional. Nós temos em casa muitas pessoas assistindo. Muitas podem já conhecer a Família dos Devotos. Ouvimos na participação há pouco pessoas que participam há longos anos da Família dos Devotos, mas nós convidamos. Se você, porventura, está nos assistindo agora e ainda não conhece a Família dos Devotos, você pode acessar o nosso portal a12.com/devotos. Você pode ter outras informações. Se você quiser ligar, ligue 0300 210 1210. Tenha informações, adquire informações, saiba que a sua contribuição, que é mensal, nós recebemos com muito carinho. A sua contribuição, que é mensal, ela também é espontânea. A sua contribuição, que é mensal, é um presente para Nossa Senhora. Nós fazemos questão de enviar a revista de Aparecida para você, para evangelizar você e a sua família, mas nós fazemos questão também de dar as garantias para você que a sua contribuição ela é fundamental para que toda a missão evangelizadora do santuário continue crescendo. Então, se você ainda não participa da família, faça parte. E se você já participa, a nossa gratidão, o nosso carinho, a nossa prece, que Deus continue abençoando você
principalmente com a graça da saúde nesse tempo que dela tanto precisamos. Amém, Verdade, amém. olha, na capa fala abraço e compromisso. E nós temos o compromisso de abraçar, ó, Padre Luiz Cláudio com as nossas orações. Amém. Nosso agradecimento, não é, pela vinda aqui conosco e, é claro, por todo o trabalho que o senhor tão bem faz aqui no Santuário Nacional. Volte Obrigada. sempre, viu? Obrigado por estarmos juntos nessa grande missão evangelizadora. Amém. Amém. Nós é que agradecemos.